Bom dia, pessoal! Mais um capítulo aqui então da nossa apostila falada. Então a gente vai estar discutindo juntos aí hoje sobre transferência de calor através do ar, do vácuo e de um isolante, tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro enunciado aqui, para o enunciado que a gente vai seguir hoje. Então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma placa aquecida, né, por um aquecedor elétrico. Essa placa ela vai ser mantida a 180 graus, tá? A gente tem uma outra placa fria, ela está sendo refrigerada por água circulando, e a gente vai manter ela a 21 graus. Existe um meio entre as placas que é o que a gente vai estar estudando, se é o ar, o vácuo e o isolante, e o efeito do meio na taxa de calor transferido entre as placas. A gente vai considerar que a distância entre placas é de 5 centímetros. Então o nosso problema é esse, temos placas distantes uma da outra de 5 centímetros, nós temos uma placa quente a 180 graus, uma placa fria a 21 graus. Nós iremos assumir, pessoal, que ambas as placas atuam como corpos negros, então, portanto, o epsilon, a emissividade, portanto, é 1. Então vamos lá para o nosso primeiro caso. A gente vai discutir no nosso primeiro caso aqui hoje, quando o isolamento é feito de poliuretano. O que é o isolamento? É um meio. Então esse meio aqui, a gente vai imaginar que ele foi preenchido por poliuretano. Então vamos lá. Nós temos aqui então a equação de condutividade térmica, tá certo? Então quando você tem o isolante entre as placas, o único mecanismo de transferência de calor é, portanto, a condução. Então é essa equação que a gente vai estar utilizando, você já conhece a equação a partir das aulas anteriores, o K de condutividade térmica, a área, ΔT, pelo 5 centímetros a distância entre placas. Então vamos lá, substituindo os valores que nós extraímos do exercício do nosso enunciado, nós temos então que esse valor é o valor que nós extraímos de tabelas de isolante térmicos para o caso do poliuretano. A área a gente vai estar considerando como 1, pessoal. A área unitária. Então, quando você tiver uma área diferente disso, você pode simplesmente multiplicar o resultado final obtido pela área. Então, se você tiver 3 metros quadrados no final, então você pode multiplicar o resultado que você tem a partir de 1 metro por 3, que é a razão entre 3 metros quadrados por 1 metro quadrado, que aí vai já te dar a taxa para 3 metros quadrados, assim sucessivamente. Aqui nós temos as temperaturas, né, o 180 da placa quente e o 21 da placa fria, e dividindo aqui pela distância entre placas, conforme a gente já mencionou. Então, portanto, nós vamos ter aí uma taxa de transferência de calor de 82,7 watts no caso do poliuretano. O nosso segundo caso que a gente vai estar discutindo é quando o meio é o ar. Mas nesse caso, a gente vai estar considerando um ar estagnado, um ar parado. E a gente já discutiu em aulas anteriores que a convecção é um mecanismo que depende do movimento. Se o fluido, seja ar ou um líquido, está parado, você aproxima ele da condução, tá certo? Então nesse caso a gente vai tratar o ar como um agente de condução. Lógico que com essa temperatura, com essa diferença de temperatura, haverá fluxos, né, de ar realmente por convecção, eles vão estar ali movendo camadas de ar por conta da diferença de temperatura, mas a gente vai desprezar esse efeito, a gente vai considerar, para os propósitos do nosso exercício aqui, o ar estagnado. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a mesma equação de condutividade térmica para o caso do ar. E aí, uma dica, né, quando você tem esse tipo de situação com um fluido, no caso o ar, e como é que você define o K? Já que você tem duas temperaturas, né? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai encontrar o K para uma temperatura média. Então, qual é a temperatura média dos nossos extremos, que no caso é 180 e 21? Então é 180 mais 21 dividido por 2, nossa temperatura média aqui é
105 graus Celsius. Então você vai procurar em tabelas aqui do ar, tabelas de ar, e aí numa tabela de ar que eu consultei na literatura, eu encontrei um K para o ar muito próximo do 105, na verdade eu encontrei 100, não tinha 105 exatamente na tabela, mas isso é interessante, porque quando você se depara com uma tabela que não tem exatamente o valor que você procura, então você observa, no meu caso, a temperatura mais próxima depois de 100 era o 120, no que tinha na tabela. E o valor de 120 graus para K do ar era muito próximo do K do ar a 100 graus. Quer dizer, não ia nem mudar, talvez ia mudar aqui de 5 para 7 nessa última casa. Quer dizer, insignificante, né, pessoal? Então, se você fosse muito rigoroso, você poderia interpolar os valores entre 100 e 120 e encontrar o valor ajustado para 105, ou se você entender que o valor é desprezível, que não vai oferecer um erro grande no resultado, você pode considerar o mais próximo que você encontrar. No caso, então, a gente usou, para o caso do 105, a gente usou o 100, estava muito próximo, não tinha grandes diferenças de 100 para 120, e então esse foi o valor que nós encontramos nas tabelas de ar. Então, jogando ele aqui, esse valor, para o K do ar, a gente multiplica também pelo valor da área unitária, 180 menos 21 dividido por 5 centímetros, já convertido para metro, nós tivemos então 98,4 watts sendo transferidos, né, a taxa de transferência de calor pelo ar. Então quer dizer que da placa quente para a placa fria está sendo transferido 98,4 watts pelo ar. Porém, o que acontece? Existe a parcela de radiação, tá certo? Uma vez que o ar permite que a radiação passe por ele, diferente do caso do poliuretano. O poliuretano não deixava, então era só o poliuretano mesmo, já o ar permite. Então, vamos fazer agora a conta da parcela correspondente à taxa transferida por radiação. Então vamos lá. A gente já discutiu em aulas anteriores, né? Então, continuando aqui, essa é a equação que a gente já discutiu com vocês, o que a taxa de radiação, emissividade, a constante de Stefan Boltzmann, vamos utilizar também a área unitária, e a diferença das temperaturas elevadas à quarta potência. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, então substituindo os valores, o 1 aqui é aquilo que a gente discutiu no início do exercício, onde a gente ia considerar ambas as placas como corpos negros ideais, a constante de Stefan Boltzmann, a área unitária, e nunca se esqueça, eu sempre tenho dito isso para você, nunca se esqueça de quando você trabalhar com esse tipo de exercício, converte tudo para temperatura absoluta. Então é o 180 mais o 273 para converter 180 em Kelvin, elevado à quarta, menos o 21 graus Celsius, mais 273 para converter em Kelvin, também elevado à quarta. O resultado foi de 1995,2 watts transferidos na forma de radiação, pessoal. Então você observe que a energia total, a taxa total de calor transferido entre as placas é Q total, que é igual a parcela de condução mais a parcela radiada. Observe aqui, né, que nesse caso, só a parcela de radiação representa aproximadamente 95% de toda a energia transferida entre as placas. Então, quando você estiver trabalhando numa situação dessa, você precisa considerar a radiação extremamente. Você tem que levar ela em consideração para os teus cálculos. É algo que normalmente o pessoal acaba esquecendo, né? Você vê aqui que a condução pelo ar foi só 5%. Algo muito pequeno, algo muito quase que desprezível, né? Perto do valor total. E esse daqui vai ser a energia transferida, a taxa de transferência de calor total de 2093,7 watts aí. Então aí
basicamente para você ter uma ideia do quanto importante é você considerar bem os efeitos para cada aplicação. Isso num forno industrial, isso numa caldeira, a taxa de transferência de calor por radiação é extremamente relevante, você precisa considerar, salvo os casos, como a gente viu no anterior, quando você tem um isolante, então o isolante barra, dependendo do isolante, claro, a radiação. E no caso 3, quando o meio é o vácuo, então a gente já praticamente resolveu, né? Porque então a taxa de energia transferida total é igual à taxa de energia transferida por radiação, que nós já acabamos de calcular aqui, né? Que é 1995,2 watts. Tá certo, pessoal? Esse é um exercício aí que a gente também ajuda a fixar aí os conteúdos que a gente já discutiu nas aulas anteriores. E para concluir, mais um assunto muito interessante, a gente vai discutir sobre o aquecimento de uma placa solar, tá certo? Essas placas que hoje em dia a gente tem visto aí muitas casas utilizando, né, placas de aquecimento para água, que é muito interessante. A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre esse tipo de acessório, como é que a gente pode interpretar o aquecimento ali, né? Então, para ilustrar, a gente tem aqui a nossa casinha, a gente tem aqui a placa de aquecimento solar. Essa placa ela foi construída com um material que tem um alfa, né, aqui de absorção de 0,7, a temperatura ambiente, né, ao redor da casa que é de 28 graus, e a radiação solar na região onde essa casa está, nesse horário aí, o nosso sol está bem forte aqui, né, é de 800 watts metro quadrado. Essa radiação solar, ela varia muito, tá, pessoal? Ela varia em função da latitude e longitude, né, da posição em que você está no planeta, da altura, do dia, da estação do ano que você está. Então tudo isso varia bastante. Eu coloquei um valor aí alto para um dia, para um horário tipo meio-dia no verão, aqui em São Paulo mais ou menos, é uma média que a gente encontra aí pelas medições. Então só para ilustrar o nosso caso aqui, tá certo? Então esses são os nossos parâmetros. A gente vai utilizar então coeficiente de transferência de calor por convecção e radiação combinados. O que eu quero dizer com isso? Além de ter a radiação, lógico, a placa está exposta ao dia, ao tempo, né? Então, lógico, tem vento. Então o que acontece? Existe uma parcela de energia que essa placa recebe por radiação, e existe uma outra parcela, uma outra componente que faz com que ela perda energia, que ela venha perder energia por convecção, né? Porque os arredores podem acabar soprando sobre a placa e esfriando ela. Então, qual é a pergunta? A pergunta que nós queremos fazer é o seguinte: qual é a temperatura de equilíbrio dessa placa de aquecimento? Ou seja, em que temperatura ela vai estabilizar quando tudo se igualar, né? A taxa de que alimenta ela com calor pelo Sol vai equilibrar com o que ela perde na forma de convecção. Então isso vai resultar numa temperatura constante. Que temperatura é essa? Até que temperatura eu vou conseguir aquecer essa placa numa situação dessa? Então esse que é o enunciado. Então aqui, antes de a gente olhar aqui o desenvolvimento, então é isso que a gente quer dizer. Eu tenho um E de ganho, uma taxa de energia ganha pela radiação solar, ela vai ter que ser igual ao que ela perde, que no caso é por convecção. A taxa que eu perco por convecção. Quando isso for igual, quando ela estiver em equilíbrio, então eu descubro qual a temperatura que eu vou ter na minha placa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar igualando aqui a componente por radiação solar. Como eu já tenho a radiação dada, então eu simplifico a minha equação aqui. Então vai ser alfa, área unitária, vou estar utilizando a área unitária aqui também, vezes
a taxa de energia recebida pelo Sol. Ela vai ser igual, no caso de já então tivermos alcançado o equilíbrio térmico, igual ao coeficiente de convecção combinado, tanto radiação quanto convecção. Isso daqui normalmente é um parâmetro mais difícil de calcular, a gente vai ver isso mais para frente, mas dá para calcular. Mas também muita gente acaba ensaiando esse parâmetro, vezes a área unitária, vezes o ΔT, que é o ΔT da convecção mesmo, que é a temperatura TS da superfície, que eu preciso descobrir qual é. Então TS é o que eu quero descobrir, tá certo? Menos a temperatura do ambiente. Então, como a gente já tem, antes de a gente encontrar os valores, vamos isolar o quê? TS. TS é o nosso interesse. Então, passando o coeficiente de transferência de calor por convecção, dividindo pela componente de radiação, também passando para baixo aqui a área unitária, vai ficar igual a TS menos T ambiente, e aí isolando TS, essa vai ser a expressão final. Né? Eu vou passar T ambiente somando aqui, né, ao componente que nós já tínhamos aqui. Então, agora substituindo pelos valores que nós temos aqui então, TS vai ser igual ao 0,7 de alfa, vezes o valor da área unitária, vezes a radiação solar ali, 800 watts metros quadrados, dividido pelo H combinado, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção e radiação combinados, que no caso era 38, mais a temperatura ambiente. No caso, a gente vai então ter uma temperatura de 42,7 graus Celsius, então vamos anotar aqui, 42,7 graus Celsius, é a temperatura onde E de ganho vai ser igual ao E de perda, considerando a convecção e a radiação. Tá legal, pessoal? Então esse é um método bastante interessante para você determinar em que temperatura vai estar trabalhando uma placa de aquecimento solar. Tá legal? Obrigado, pessoal. Valeu por mais essa presença que você teve aí com a gente. Valeu por você estar curtindo aí a nossa apostila falada. E assim a gente vai fazer ela ficar cada vez mais rica, mais interessante e mais bacana para você estar estudando. Um abração, tchau, tchau!